E agora também, eu vou te falar, a torcida do Corinthians tem que agradecer de joelhos que ontem só perdeu por 1-0. Porque o Corinthians ontem era para ter tomado de 3 ou 4, se não fosse o Cássio. Aí você chegou... Depois teve um pênalti que nós vamos discutir, mas o Corinthians jogou muito mal. O primeiro não, o segundo foi. O Corinthians jogou muito mal e 1-0 saiu de bom tamanho, não saiu? Não, saiu barato pro time do Corinthians. Baratíssimo pro time do Corinthians. E ainda mais que o time do Colo-Colo no segundo tempo deu pressão, mudou, tirou um volante, botou mais no meio de ligação, empurrou o Valdívia um pouco mais à frente. Aí depois a questão do Valdívia a gente vai falar depois, né? Porque tem gente que vai pedir desculpa aqui no ar, mas tudo bem, a gente deixa um pouquinho depois. Porque o Valdívia calou os críticos ontem de novo. Cada uma tem que ouvir, cara. O Valdívia calou os críticos ontem de novo. Cada uma. Deu o passe que originou o gol, criou as melhores possibilidades. Dificuldade desse passe. Olha lá, dá uma olhada, olha que bola. A precisão do passe. O cara não é bom de corrida, a bola sai na linha de fundo. Isso, mas ele conhece o companheiro. Ele conhece o companheiro, botou a bola na medida. A dificuldade desse passe aí, zero. Clareou o jogo inteiro. Os volantes do Corinthians estão procurando o Valdívia. Quem que estava acompanhando esse lateral? O Cleison? Não, era o Cleison. Era o Cleison. Não, esse cara veio lá. Lateral, Danilo Avelar ali. O Avelar foi cobrir do Cleison. Não, ali no até o buraco ali, ó. Tem um buraco. Quem é que tem que acompanhar esse cara aí? O lateral esquerdo, Danilo Avelar. Danilo Avelar, então. Isso, tava correndo com o freio de mão puxada. O cara recebe uma bola, levanta a cabeça, vê um espaço aberto. Então, o caboclo com a qualidade que o cara tem, se ele não consegue dar um passe com a qualidade que o cara tem, quando acabou o jogo ontem, minha mãe me ligou e falou: filho, quem foi o animal no programa que disse que o Colo-Colo ia jogar na retranca? Não, o Colo-Colo não jogou em nenhum momento na retranca. O Colo-Colo jogou com um meio e 2 atacantes, com Paredes, o Paredes flutuando entre a direita e a esquerda e o centroavante fixo. Agora tem uma coisa... Ele. A pré-análise do jogo do Cassino ontem foi um primor. É o framboesa de ouro pra ele. Não. Cassino falou pior atuação dos últimos tempos. O Cassino falou que o Colo-Colo ia jogar na retranca. Que o Valdívia não joga nada, que o Lucas Barros é um cone e que o Paredes é velho. Os três acabaram com o jogo. Só isso. Eu não falei que o Paredes é velho. Não, Cassino, você, olha. Aliás, a leitura do Colo-Colo foi fantástica. O torcedor do Palmeiras pudesse mandar as suas mensagens hoje, dizendo pro Cassino quanto que a lembrança que o torcedor tem, que pôde rememorar ontem com o Valdívia jogando. Eu conversei ontem, Pascoal, conversei ontem, em meio ao jogo e pós-jogo, com pelo menos 4, 5 palmeirenses. Os 5 falaram a mesma coisa. No time de hoje do Filipão, Valdívia e mais 10. Mas só isso. Ontem o Corinthians, o único jogador do Corinthians... E não é? Ontem o único jogador do Corinthians que a gente pode falar que realmente teve uma bela atuação foi o Cássio. Puxa, Beja, de novo, né? Mas ele falhou no gol, velho. Normal. Também o gol falhou, mas nos outros não achei que foi falha. Ele fez o que deu pra fazer naquela hora ali. Se a gente pegar na teoria, Sormani, você tem razão. O goleiro tem que sempre spawnar aquela bola pra lateral do campo pra não dar possibilidade de rebote. Mas o Corinthians, mais uma vez, ele falha no posicionamento de zagueiros. Claro. Por mais que o Cássio tenha dado um rebote pra frente, e quando a regra de qualquer goleiro é spawnar essa bola pro lado, mas foi um lance extremamente rápido, difícil, e que pega o goleiro ali de surpresa. O Cássio, ele fez o que deu pra fazer. E eu acho que não dá pra responsabilizar o Cássio nesse gol, ainda mais diante de tudo que ele fez dentro da partida. Ele vai pegar essa do Carmona que ele vai pegar, é incrível. Ó. O Cássio, o Fábio e o Vanderlei, os caras se consagraram. Os caras se consagraram nas partidas de ontem. Mas falando especificamente do Cássio, que é o goleiro do Corinthians, cara, na boa, esse resultado não me surpreende. Até quando o Corinthians vinha ganhando, e agora eu quero que os corneteiros aí voltem a mandar mensagens, porque me chamaram de corneteiro aqui no programa. Quando eu disse que o Corinthians ele tava ganhando, tá vencendo e não convencendo. 3 vitórias e um Porque empate. A partir do momento, Pascoal, que você tem aí contra o Botafogo na tua casa, o Botafogo te amassando, você tem na tua casa aí um jogo contra o Cruzeiro e o Cruzeiro te amassando, você tem na tua casa uma partida aí contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense te amassando, até a própria Chapecoense, gente, é complicado. O Corinthians em determinados jogos, ele abdica do jogo, Por exemplo, o Jadson ontem, ele foi muito mal. O Jadson ontem não entrou em campo. Não só ele. Nós discutimos aqui, Pascoal. Não só ele. Não, mas o time inteiro foi mal. Mas o Cleison não voltou bem, o Pedrinho não jogou bem. Peraí.
espera-se sempre mais aquele jogador que tem mais experiência, aquele jogador que serve como uma referência. A gente não pode exigir do Pedrinho hoje e do Cleison o protagonismo que dá pra gente cobrar do Jadson. O Jadson é um jogador, Pascoal, que ele tem o potencial para fazer a diferença, como ele já fez em outros tempos. A partir do momento que ele não tá fazendo, aí você tem que pontuar também. É um jogador que já não tem mais 25 anos de idade, é um jogador que não dá para ter uma sequência de tantos jogos aí contínuos, ok. Mas quando o cara não estiver bem, aí você coloca a primeira opção, tem que ser o Matheus Vital, já que o Arauz não pode jogar Libertadores. Deveria dar uma chance para o Matheus Vital. Porque esse tipo de jogo, Pascoal, quando é um jogo pegado, você não pode ficar rifando bola como o Corinthians rifou ontem. Você não pode deixar o adversário gostar do jogo. O próprio Valdívia, no término do jogo, quando ele está indo na direção do ônibus, ele fala, nem a própria imprensa chilena acreditava no Colo-Colo. E a gente provou aqui que a gente é capaz. Então, Pascoal, existia sim um favoritismo atrelado ao Corinthians nesse jogo. Até a própria imprensa chilena falava isso. O Corinthians ele não soube se impor como ele não se impôs em outros jogos. É porque muitas vezes a vitória acaba encobrindo o que foi a partida. E no jogo de volta, Pascoal, se o Corinthians não mudar a postura, se o Corinthians não tiver a vontade de vencer o jogo, ou seja, de agredir o adversário, mostrar quem de fato aí é o cara que pode passar de fase, vai complicar. Eu tô esperando. Vai complicar. Só ele fala. Ué, tô fazendo uma análise. Não, mas mas é pequeno, pô. O Pascoal quer falar. Mas só que assim... Tá caindo água. Começando o Fox Sports, mano. Não, pelo contrário. Deixa ele estar injuriado. Espera um pouquinho. Ele tá injuriado. Você pode, ninguém pode. Então eu quero fazer uma dúvida. Vocês me chamaram de corneteiro. Não, vocês não, eu não chamei, não. Eu tô contigo. Eu tô contigo. Porque você foi o único cara que, mesmo em vitórias do Corinthians recentemente, eu tô com ele. Não, eu tô com o Mano. Eu tô com o Mano. O Mano foi o único cara que alertou. O Mano foi o único cara que alertou nessa mesa, enquanto muita gente tá empolgada, que o Corinthians tá ganhando. Não, mas o Mano falou, gente, tá ganhando com desempenho preocupante. Tá ganhando na Bacia das Almas. Tá ganhando sem convencer. O Benja é o seguinte. Perdeu. O Benja é o seguinte. Perdeu. Sim, mas então. É um time que tá em reconstrução. Tinha tudo pra ser eliminado ontem, não foi. Sim, só que é o seguinte, o Benja. A partir do momento que você vence sem ter um desempenho em campo convincente, uma segurança, uma uniformidade de estilos de jogo, você manter uma boa pegada nessas vitórias, uma hora essa conta chega, uma hora acaba toda essa, entre aspas, não sorte, mas esse tipo de resultado que ele mascara... vários jogos no segundo turno sem convencer. Então, mas só que ele fez um primeiro turno primoroso. Primoroso, ele conseguiu abrir uma margem. Sim, é a mesma análise que eu fiz anteontem do Palmeiras de 2016. Do time que fez um baita primeiro turno, jogando melhor, no segundo turno, por ter aberto uma vantagem, mesmo jogando mal, ainda manteve o resultado. O Corinthians é a mesma coisa. O Corinthians vinha conseguindo alguns bons jogos, no caso de resultados, mas sem jogar bem. A questão é essa. Contra o Vasco, por exemplo, primeiro tempo contra o Vasco foi horroroso. Venceu no segundo tempo. Contra o Atlético Paranaense empatou jogando mal. Ou seja, o Corinthians já não vem vencendo, já não vem jogando bem, mesmo mediante algumas vitórias. Então, pra você e pro Mano, o Corinthians não tem salvação. Não é que não tem salvação. Tem, mas precisa mudar a postura. O Ross ontem demorou meia hora pra mudar o time. Pra colocar o Matheus Vital em campo. Ô, senhor Mani, depois esperou o Gabriel ser expulso, desculpa. Depois que o Corinthians foi campeão da Libertadores... O que acontece é que o Corinthians, em todos os Libertadores, é eliminado nas oitavas. É uma sina? Não, acho que é uma coincidência mesmo. Não existe coincidência na vida. Não, eu acho que existe sincronia. Não. Transmimento de pensação. Não, eu acho que é só uma coincidência. E a tendência, né? Uma coisa cósmica, né? E eu acho que a tendência nesse embate aí contra o Colo-Colo é reverter a situação no jogo da volta, no Itaquerão. Pra mim vai acontecer. Arena Corinthians. O Corinthians vai conseguir reverter esse resultado. E se fosse um time argentino, seria mais complicado. Seria bem mais complicado. Mas se tratando de um time chileno, que não tenho essa certeza. Não tem tanta determinação ofensiva como tem os argentinos, por exemplo, eu acho que a escola argentina, para mim, é uma das escolas mais competentes do ponto de vista defensivo, juntamente com a italiana. E, então eu acho que dá para reverter. O Itaquerão vai estar cheio. Arena Corinthians. A torcida vai empurrar. Eu acho que nessa vez, coincidência mesmo, dessa vez eu acho que passa. Agora,
O Corinthians tem que levantar a mão pro céu, porque houve um erro da arbitragem, tá? Já estava 1-0, teve um pênalti lá do Danilo Avelar. Depois nós vamos mostrar. Então, ali, se é marcado esse pênalti com 2-0, aí ficaria muito difícil. Não, ainda teve 3-4 pra fazer. O Colo-Colo perdeu 2 gols absurdos. Tudo bem, mas o Cássio é goleiro do Corinthians, estava lá pra defender. Claro. O pênalti não. O pênalti é diferente. Ele poderia até defender o pênalti. É isso. Coisa que o Cássio sabe fazer. Mas não foi marcado o pênalti. Então, com 2-0 contra, eu acho que seria difícil. 1-0 vai reverter. Acho que o time do Colo-Colo é experiente. Também tem jogadores tem 7 jogadores, entre os jogadores de banco e os jogadores que estão atuando, que são com mais de 30 anos. Sim. Então, é um time rodado, um time que conhece bem a Libertadores, é um time experiente, matreiro. Alguns jogadores do Corinthians sentiram o jogo também, Pascoal. Claro que sentiram. O Douglas jogou com o shortinho cheio. Não, Danilo Avelar, que é experiente, o cara veio da Europa agora. Jogou no Torino, jogou numa liga italiana, uma liga o Danilo Avelar, no lance do gol, que ele não chega na cobertura, mas ele tá toda errada a marcação. Dá uma olhada. Quem tinha que vir aqui era o Cleison. O Cleison parou. Não, mas o Cleison vai correndo pra dentro. E ele já estava por dentro para marcar. Não. Quer dizer, há um erro de marcação no posicionamento do time do Corinthians e isso acaba influenciando em cima do lateral esquerdo. Eu não sei. Aliás, as 2 finalizações que o Corinthians teve na partida, quem deu foi o Danilo Avelar. O Corinthians, o chute a gol do Corinthians no alvo. 2. O chute no alvo do Corinthians foi com 35 do segundo tempo. Isso. Primeiro chute no goleiro. O teste no goleiro do Colo-Colo foi com 35 do segundo tempo. 2 chutes do Danilo Avelar. Não, estou esperando agora a sua manifestação a respeito do Valdívia. Gostaria que o senhor fizesse o programa aqui, ó. Ele vai falar 88. Estenda a mão, estenda a mão assim. Por vez, peraí, deixa o Cassinão falar agora. Deixa o Cassinão falar. Deixa eu falar, por gentileza. Nossa, o torcedor do Corinthians não precisa se preocupar. Porque o time do Colo-Colo é um time mediano. Ah, tá. O time do Colo-Colo fez o que fez ontem porque jogou em casa. Ele tá se complicando. Isso. O time do Colo-Colo, ele adiantou a sua marcação. Como eu tinha dito ontem... Meu Deus do céu! O que você falou que ele ia falar? Você não falou que ele ia falar isso? O mano é prova. Antes de ontem eu tinha falado, o Colo-Colo vai jogar na retranca. Ontem eu mudei de ideia, eu falei, não, o time do Colo-Colo vai encurralar o Corinthians. Como encurralou? Se tivesse na retranca, ele ia falar, olha, como eu falei, se o Colo-Colo entrou na retranca. O grande mérito do time do Colo-Colo foi fazer com que o Barrios conseguisse fazer o pivô praticamente com perfeição durante o jogo. E aí vai o demérito do Corinthians. O mundo sabia que o Valdívia seria o único armador, até o Rodrigo do Fox Sports Chile ontem falou, vai ser o volante de armação. Poxa vida, o Corinthians tem 2 volantes de contenção, ninguém encostou, deixaram o Valdívia jogar absolutamente livre. Sobre a atuação do Valdívia, rapidamente. Valdívia teve uma boa atuação no primeiro tempo. No segundo tempo, ele simplesmente sumiu do jogo. Não, senhor. Aí, não, senhor. Deixa eu terminar de falar. Não, senhor. Durante a transmissão, é só a minha visão. Os nossos comentaristas falaram, poxa, hoje o Edmundo até falou, quando ele está com vontade, ele joga. Hoje ele está com vontade. Pois bem, a minha crítica é exatamente essa. No Palmeiras, em menos de 50 e tantos %, ele não estava com vontade. Sim, mas o senhor foi engolido ontem. Não foi engolido por ninguém. Foi engolido, claro. A sua tese foi engolida mais uma vez. O cara que faz um primeiro tempo bom e a única jogada incisiva que ele fez foi uma abertura para o setor direito. É o segundo jogo da temporada. Saiu, e depois do rebote saiu o gol, isso aí não... Meu senhor, deixa eu terminar, pastor. É o terceiro jogo da temporada deles. E aí, em relação ao time do Corinthians, é muito normal que o Corinthians oscile. O calendário brasileiro, todo mundo sabe, eu não estou aqui inventando nada. O calendário é cruel. O Corinthians perdeu o principal zagueiro do elenco, perdeu o principal meia do elenco e o volante Michael. E eles não perdem também? Estou analisando agora o Corinthians. Deixa eu terminar. Não, mas são os dois. Analisando o Corinthians. Mas são os dois. Então, não é fácil, com um time praticamente em reconstrução, com uma nova e jovem comissão técnica, você ir direto para o mata-mata de Libertadores. Eu só queria... só isso. A única coisa... Corintiano, não se preocupe que o Corinthians vai amassar Vem cá, o Corinthians, olha aqui pra mim. Vem cá, o Corinthians tá precisando de centroavante, certo? Precisando de centroavante. Tá todo mundo falando desde o começo do ano. O Barrios foi parar no Argentino Júnior, foi parar no Colo-Colo. Será que o Corinthians hoje não tem condição financeira de bancar o Barrios? Não. De bancar o Barrios? Ele saiu do Grêmio pelo alto salário. Mas só pra Argentino o Argentino vai ganhar quanto lá? Então, mas ele foi pra ganhar menos. Você vai defender então, pra ganhar menos. O Argentino Júnior... Você vai defender o Argentino... Mas pelo amor de Deus. Não. Aí o Cassino tem razão. Não, por favor. O Barrios não jogou nada no Palmeiras, não jogou ele foi artilheiro do Grêmio no ano passado. Só isso. Ele foi artilheiro do Grêmio, campeão da Libertadores no ano passado. Que vive no departamento médico. Ele foi artilheiro do Grêmio no ano passado. Chegou com uma gripe
campeão da Libertadores. Nada. O Argentino Júnior, Ontem ele teve se não duas está chances na e não mesma marcou. condição do Corinthians, está pior. Menos. O cara foi artilheiro pera aí, ano não, passado, tá campeão da Libertadores. Libertadores. Eu tô tentando te ajudar. Eu não entendo de futebol, não é possível. Parou, Não é possível. Você defendeu Valdívia e Barrios na minha frente. Defendo. Faça, por favor. Parou, Defender Valdívia e Barrios. Parou! Ah, pelo amor de Não, parou!